Então estamos aqui na reitoria da Universidade Federal do Paraná, um lugar que eu considero minha segunda casa, um lugar que eu gosto muito. E aqui estamos na frente do busto do Flávio Suplicy de Lacerda. O Flávio Suplicy de Lacerda, ele foi reitor da Universidade Federal do Paraná e ele foi o primeiro ministro da educação na época da ditadura. Então veja que ele vai ser uma figura difícil de analisar aqui e não vai caber dicotomia, né, como todo trabalho histórico. Não tem como você fazer uma dicotomia analisando ele, são várias nuances aqui. Então o Flávio Suplicy de Lacerda, ele vai ser o responsável pelos acordos entre o MEC e a USAID, que era uma agência dos Estados Unidos, que trazia fomentos para a América Latina, dentre várias áreas, inclusive a educação. E aí, o Flávio Suplicy de Lacerda vai ter a ideia de implementar o ensino pago em algumas universidades brasileiras. E a Universidade Federal do Paraná, ela vai ser a primeira nesse sentido, a pioneira. Então eles iam colocar, em 68, né, 2 cursos pagos, sendo engenharia e direito, os primeiros, e aí houve o vestibular naquele ano. E o pessoal da União Paranaense dos Estudantes, embora eles estivessem na ilegalidade, essa entidade ela era considerada ilegal pela ditadura, eles continuaram o seu trabalho e eles convenceram alguns estudantes de cursinho pré-vestibular para que eles pedissem isenção das anuidades, né, no vestibular. Deixaram o documento pronto e o vestibular se deu lá no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná. E aí, os estudantes fazendo tudo isso para que o ensino pago não fosse implementado, a polícia vem com tudo e aí vai desbaratar essa representação aqui massiva de pessoas no dia, né? E eles vão ser presos no quartel lá da Marechal Floriano Peixoto, aqui em Curitiba, o quartel da Polícia Militar que ainda existe. Esses estudantes são soltos após o protesto dos seus companheiros e no dia seguinte eles vão ocupar aqui a reitoria da Universidade Federal do Paraná. Esse busto aqui que vocês estão vendo, ele foi tirado e arrastado pelos estudantes em forma de protesto. E aí eles cercaram os 4 lados aqui das ruas para que não passassem carros e à medida que os carros iam passando, eles iam usando como barricada. E aí quem vai negociar essa desmobilização vai ser o governador do estado na época, o Paulo Pimentel, e o Paulo Pimentel vai tentar negociar com o líder estudantil da época, que é o Estênio Salles Jacó, para eles saírem daqui. Mas o Estênio e os estudantes falam que eles só vão sair se não for implementado o ensino pago, afinal de contas essa é a bandeira do movimento estudantil aqui. E aí depois de muita negociação, o Paulo Pimentel aceita falar com o ministro da Educação e graças a esse movimento de ocupação da reitoria da Universidade Federal do Paraná, o ensino pago não é implementado. Então as pessoas que estudam gratuitamente numa universidade pública devem aos estudantes de 68 essa luta, né, por direitos. Em 2014, houve uma descomemoração do golpe de 64 e aí os estudantes, novamente, eles não ocuparam a reitoria, mas eles fizeram um protesto aqui e o Flávio Suplicy de Lacerda novamente tem o seu busto arrastado e esse busto ficou fora daqui por alguns anos. E aí recentemente ele voltou e agora tem alguns QR Codes aqui, porque foi decidido que a gente não pode simplesmente apagar uma figura histórica, porque gostemos ou não, o Flávio Suplicy é uma figura histórica. E aí se objetivou então contar essas histórias de movimentos que aconteceram aqui na reitoria da Universidade Federal do Paraná. Então se acessa esses QR Codes e consegue informações, é como se fosse um museu do percurso aqui da Universidade Federal do Paraná. É muito interessante a gente falar sobre a figura dele, porque como eu falei aqui no começo, ele não é uma pessoa fácil de entender. Ele foi um grande apoiador da ditadura, ele teve esse papel preponderante em trazer o ensino, tentar, né, trazer o ensino pago para cá, assinar os acordos do MEC com a USAID, mas foi ele que trouxe a reitoria para cá, foi ele que trouxe o restaurante universitário para cá. Então você veja que ele tem, eu diria, prós e contras, ele é uma figura bastante controversa, né? Então, para a gente cabe aqui mostrar qual foi a importância da Universidade Federal do Paraná como um local de resistência perante essas atrocidades cometidas pela ditadura.